Sabias que o sexo é uma criação de Deus, que ao invés de ser tabu, na verdade Deus promove? Confira nesse vídeo 4 princípios bíblicos sobre o sexo. Eu sou Darcy Matus e este é o canal Bem é Verdade. Segundo especialistas, para além do prazer, o sexo traz vantagens emocionais e psicológicas para o ser humano, como redução da ansiedade, proteção cardíaca, fortalecimento do sistema imunológico, etc. Uma dessas vantagens são o levantamento da autoestima, pois para o ser humano é bom se sentir desejado e realizado. No entanto, é importante entender com que propósito Deus criou o sexo. Sim, Deus é o criador do sexo. E confira nesse vídeo os princípios por detrás dessa fonte do prazer humano, segundo a Bíblia, para que o ser humano encontre plena satisfação na vida sexual e evite dores para o resto da sua vida. Mas antes de continuar, por favor, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube te informe sobre o nosso conteúdo, especialmente feito para si. Sexo é bom. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele disse que tudo era bom. Mas quando Deus criou a relação humana entre homem e mulher, Ele viu que era muito bom. Um dos aspectos da relação humana a nível sexual foi que Deus abençoou o macho e a fêmea e disse que eles frutificassem, o que nos remete à procriação e à continuação da espécie humana. Outro elemento importante é que a Bíblia diz que o homem e a mulher estavam nus no jardim e não se envergonhavam, o que nos diz que Deus intencionava que o casal tivesse intimidade, inclusive sexual. Se está chocado com o fato de que na verdade Deus é a favor e promotor do sexo, eu entendo. Existe na verdade uma tendência dentro e fora da igreja de tratar o sexo como um tabu, e o resultado disso é que as pessoas aprendem de forma errada, e por falta de diálogo, as pessoas, especialmente os homens, ficam com medo de admitir que não sabem o que fazer. Existem mulheres que não são satisfeitas nessa área. Tudo isso e muito mais por tratar o sexo, que é uma necessidade natural humana, como um assunto proibido. Eu acredito que não preciso explicar a diferença entre um biscoito dado e um biscoito roubado. Para Deus, o sexo é bom, dentro do seu plano que é o casamento. Como tudo na vida, o sexo tem um lugar e um momento certo na vida do ser humano. E olhar o sexo apenas como uma fonte de prazer ou como algo que se pode fazer simplesmente porque duas pessoas estão juntas e gostam uma da outra é ignorar todos os benefícios que advêm de ter uma vida sexual dentro dos padrões do seu Criador e é estar ignorante dos perigos de praticar de forma indevida. O importante é investigar o que a Bíblia diz acerca do assunto, entender como isso pode beneficiar a sua vida. Sexo reflete Deus. A Bíblia diz que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Foi o mesmo Deus que disse que não era bom que o homem esteja só. Sendo assim, o sexo representa o caráter de Deus no sentido dele ser um ser de intimidade e cumplicidade. Deus não faz nada sozinho, não porque ele não pode, mas porque não é da sua natureza. Logo, se somos a sua imagem e semelhança, também estamos profundamente inclinados a ter intimidade com o nosso próximo. Ninguém pode fazer nada sozinho, pelo menos não por muito tempo. Nós somos assim, exatamente como Deus. O ápice da intimidade é o sexo, e Deus criou o homem, macho e fêmea, para poder expressá-lo em privado. Uma coisa curiosa é que quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele recomenda que estes entrem e fechem a porta do quarto para orar, justamente porque Deus é um ser de intimidade. Nesse sentido, sexo é algo para compromisso, pois é o único lugar onde pode existir intimidade, onde o casal pode estar seguro de se expor um para o outro. Por isso que coisas como adultério, pornografia, sexo sem compromisso, sexo fora do casamento trazem feridas, por nessas opções não existe intimidade e só nesta pode existir satisfação. Sexo é uma expressão do amor. Uma das coisas que caracterizam a Deus é o ato de dar. No início da criação, Ele deu a sua imagem e semelhança para o homem. Após o pecado,
Deus deu a seu Filho por amor ao ser humano. Quando ele instrui a casais como lidar um com o outro, ele ensina a dar, e isso é uma grande expressão de um amor. A vida sexual bem-sucedida não é para pessoas egoístas, mas para aqueles que entendem que devem se preocupar com o prazer e satisfazer um ao outro. Por saber da importância da vida sexual para o casal, Deus instituiu um decreto em Deuteronômio de que quando um homem casasse com uma mulher, ele deveria ser dispensado de qualquer atividade laboral e por um ano apenas se concentrar em fazer feliz a sua esposa. No Novo Testamento, Deus ensina que o corpo da mulher pertence ao marido e o do marido pertence à mulher, porque o ato sexual é voltado para satisfazer o outro e não a si mesmo. Sexo é um ato espiritual. Talvez estejas a ver esse canal pela primeira vez e digas: Dércio, isso não é verdade. Mas a pergunta que deves fazer é simples. O que existe nesse vasto universo que nós entramos sem escolher, que dependeu da nossa crença ou opinião para ser verdade ou não? Deus, o Criador do sexo, é espírito, e nós, como seres criados à sua imagem e semelhança, também somos espirituais, e tudo o que fazemos importa no mundo do espírito. Sexo é uma aliança, independentemente de ser feito dentro ou fora da vontade de Deus. A diferença é que estás por conta própria se fizeres fora. Como toda aliança, existem os seus benefícios e riscos. No caso do sexo fora do casamento, a única vantagem que existe é o prazer momentâneo, mas o perigo é que tal aliança pode dar acesso a pactos espirituais que partem até de gerações familiares. Os efeitos podem não ser visíveis imediatamente, mas eles existem. Quando compramos um eletrodoméstico e violamos as suas instruções contidas no manual, nós sofremos as consequências, mas quando usamos corretamente, usufruímos dos seus benefícios. Assim é com a vida sexual. E Deus quer o melhor para o ser humano. Ele quer que sejamos felizes na nossa vida sexual dentro do seu plano original. Se dê uma chance de aprender mais sobre a Bíblia, o que a Bíblia ensina sobre a vida sexual, e tenha uma vida abençoada nessa área. Se gostaste desse vídeo, deixe o seu like e o seu comentário. Qualquer dúvida sobre o assunto, nos faça saber. Também se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para que o YouTube te informe sobre mais do nosso conteúdo. Fique bem e Deus abençoe.